Esqueça tudo. Esqueça os alienígenas verdes descendo com naves espaciais para levantar pedras. Esqueça os milhares de escravos morrendo sob o chicote enquanto puxam cordas que arrebentam. E, por favor, esqueça aquelas rampas de areia gigantescas que precisariam ser maiores que a própria pirâmide para funcionar. A verdade sobre como o Egito construiu o impossível não está na força bruta, não está na magia. Está em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais genial. Está na química. E se eu te dissesse que as pedras das pirâmides não foram cortadas, mas sim fabricadas? E se eu te dissesse que os egípcios não eram apenas pedreiros glorificados, mas os maiores mestres químicos que o mundo antigo já viu? Hoje a gente vai desmontar a maior estrutura do mundo bloco por bloco, e você vai entender por que a história oficial tem medo de admitir o óbvio. A gente vai falar sobre pedra líquida. Vamos começar olhando para o problema real. Não dá para ignorar a matemática. A Grande Pirâmide de Gizé, 2.300.000 blocos de pedra. O peso médio, 2,5 toneladas. Alguns chegam a 80 toneladas. A teoria clássica, aquela que te ensinaram na escola, diz que eles cortavam isso na pedreira, arrastavam por quilômetros, subiam uma rampa mágica e encaixavam com uma precisão que hoje, com laser e guindaste, a gente sua para conseguir. Mas para um pouco e pensa. Olha para os encaixes. Tem lugares na pirâmide onde você não consegue passar uma lâmina de barbear entre duas pedras, nem um fio de cabelo. Como você faz isso talhando pedra com cinzel de cobre? O cobre é mole, o calcário é duro. Você bate, o cobre entorta. A conta não fecha. O desgaste das ferramentas seria absurdo. O tempo para polir cada face para um encaixe hermético levaria décadas apenas para uma fileira de pedras. Mas e se o encaixe for perfeito, não porque eles eram cortadores obsessivos, mas porque a pedra de cima se moldou na pedra de baixo? É aqui que a sua cabeça explode. Pensa em concreto. Quando você joga concreto numa forma, ele copia perfeitamente a textura da madeira, certo? Se você jogar concreto em cima de outro pedaço de concreto seco, ele vai preencher cada poro, cada falha, cada desnível. O encaixe vira zero, absoluto. Isso explicaria a precisão impossível. Mas aí você me diz, mas eles não tinham concreto. Concreto é coisa de romano, coisa moderna. Errado. É aí que a gente subestima o Egito. O Egito não era um reino de gente arrastando pedra. O Egito era o reino da alquimia antes da palavra existir. Pensa no que eles faziam. Eles mumificavam corpos que duram até hoje. Isso é química orgânica avançada. Eles criavam pigmentos azuis sintéticos que não desbotam há 4.000 anos. Eles faziam cosméticos, vidros, cerâmicas, argamassas que colam mais forte que a própria pedra. Eles dominavam o natrão, a cal, as cinzas. Eles conheciam o Nilo e seus minerais melhor do que nós conhecemos a tabela periódica. A ideia central aqui é que eles dominavam a tecnologia do geopolímero. Nome chique, eu sei, mas o conceito é simples: fazer rocha sintética. Uma rocha que começa líquida ou pastosa e termina sólida, idêntica à rocha natural, mas com propriedades que você controla. Imagina a cena. Você está lá, no deserto, sob um sol de 40 graus. Em vez de ver 10.000 homens puxando um bloco de 50 toneladas numa rampa íngreme, o que seria um pesadelo logístico e suicida, você vê uma fila de trabalhadores, muito mais calma, carregando cestos e baldes. O que tem nos baldes? Não é pedra, é pó. É uma mistura úmida, uma lama densa. A receita é fascinante e está tudo lá, disponível na natureza deles. Primeiro, eles pegavam o calcário, mas não o bloco inteiro. Eles usavam o calcário macio, aquele cheio de caulinita que se desfaz facilmente na água. Eles recolhiam o pó que sobrava das pedreiras, os detritos, ou moíam a pedra mais frágil. Aí entra o segredo, o natrão. O natrão é um sal que o Egito tinha aos montes nos lagos secos. É super reativo. Quando você mistura cal, água, natrão e argila rica em sílica, acontece uma reação química. As moléculas se reorganizam. Não é como o cimento Portland de hoje que apenas seca.
O geopolímero cria ligações químicas novas. Ele polimeriza, ele vira pedra de novo. É uma rocha sedimentar reconstituída. Então, o trabalhador sobe a escada com um balde de 20 quilos. Fácil, qualquer um carrega. Ele chega no topo, onde a pirâmide está sendo construída. Lá em cima, já tem moldes de madeira preparados. Ele despeja a lama. Outro vem e despeja mais. Eles compactam aquilo, batem, tiram o ar, deixam secar sob o sol escaldante do Egito. Em alguns dias, aquela lama vira um bloco de calcário sólido, de 2, 10, 50 toneladas. Sem guindastes, sem alienígenas. Apenas química e inteligência. Isso muda tudo. Isso transforma a engenharia de um ato de força bruta num ato de organização industrial. É como montar Lego, só que você fabrica as peças na hora, no lugar exato onde elas vão ficar para sempre. Agora, por que essa teoria é tão poderosa? Porque ela resolve os problemas que os egiptólogos tradicionais varrem para baixo do tapete. Primeiro, o transporte. Mover blocos sólidos é um inferno. Mover pó em sacos e água em jarros é trabalho de formiga. Lento, constante, mas fácil de gerenciar. Você não precisa de estradas largas e reforçadas para aguentar toneladas concentradas num ponto só. Você só precisa de gente andando. Segundo, a altura. Quanto mais alto você constrói, mais difícil é levar pedras gigantes. As rampas teriam que ser quilométricas para manter uma inclinação suave. Mas se você está levando baldes, você pode usar alavancas simples, polias primitivas ou até mesmo passar de mão em mão numa escada humana. O peso se dilui, a logística flui. Terceiro, a falta de espaço. No topo da pirâmide, o espaço de manobra é minúsculo. Como você manobra um bloco de 5 toneladas na pontinha da pirâmide sem derrubar tudo? Se você molda no local, não precisa manobrar. Você monta a caixinha de madeira, enche, espera, tira a madeira, pronto. O bloco nasceu ali. Mas espera, não acredita em mim só porque faz sentido logístico. Vamos olhar para a evidência física. É aqui que a coisa fica irrefutável para quem tem a mente aberta e irritante para quem quer manter os livros de história como estão. Cientistas que analisaram amostras das pedras das pirâmides, usando microscópios eletrônicos, encontraram coisas bizarras, coisas que não deveriam estar numa pedra natural que saiu de uma montanha. Eles encontraram bolhas de ar, bolhas microscópicas. Pedra natural, sedimentar, formada no fundo do mar há milhões de anos, não tem bolhas de ar presas desse jeito. Mas uma massa misturada e batida por humanos, tem. Eles encontraram fibras, pelos, fios de cabelo, restos de corda, fibras vegetais dentro da pedra. Não na superfície, mas encapsulados lá no meio. Como um fio de cabelo entra no meio de um bloco de calcário sólido que foi cortado de uma montanha? Não entra, é impossível. A única explicação é que aquele bloco, em algum momento, foi uma pasta mole onde um cabelo caiu e ficou preso. Tem mais, a orientação magnética. Quando uma rocha se forma na natureza, os minerais magnéticos dentro dela se alinham com o polo norte da Terra naquela época. Se você corta um bloco e coloca na pirâmide, o alinhamento continua o mesmo, a menos que você vire a pedra de cabeça para baixo. Mas nas pedras moldadas, os minerais estão uma bagunça, eles estão aleatórios, porque foram moídos, misturados e jogados de qualquer jeito. A assinatura magnética da pedra foi resetada. E tem a questão da umidade. A pedra calcária natural tem uma certa densidade. As pedras das pirâmides, em especial os blocos de revestimento, aqueles famosos que eram brancos e lisos e que foram roubados ou caíram com o tempo, eles têm uma densidade diferente. Eles têm uma concentração de água, de umidade quimicamente presa, muito maior do que a pedra da pedreira original. Isso é a assinatura de uma reação química que usa água. É a assinatura do concreto egípcio. Olha para os blocos de revestimento que sobraram. Eles são absurdamente lisos, planos, como se fossem espelhos. Conseguir isso pulindo pedra bruta com areia e pedra-pomes é possível? É, mas é um trabalho de gerações. Conseguir isso usando um molde com uma face de metal ou madeira polida e deixar a pedra líquida assentar contra essa superfície é muito mais rápido. É assim que fazemos cerâmica lisa. É assim que fazemos vidro. Por que não fariam com pedra?
Agora calma. Antes que você saia gritando que tudo é mentira, a gente precisa ser honesto. A teoria do geopolímero não diz que a pirâmide inteira é feita de concreto. Isso seria burrice. O núcleo da pirâmide, a parte bruta, lá no meio, que ninguém vê, muito provavelmente é pedra natural mesmo, cortada de qualquer jeito na pedreira ali do lado. Por que gastar química fina para fazer enchimento? Não faz sentido. O cenário mais realista, o cenário híbrido, é o que brilha aqui. Eles usavam blocos brutos, grandes, feios, cortados na pedreira local para fazer o volume, o miolo, e usavam a pedra líquida, o geopolímero refinado, para fazer os blocos de revestimento externo e os blocos de encaixe interno, aqueles que precisavam de precisão milimétrica nas câmaras e corredores. Isso é engenharia inteligente. Você usa material barato onde não aparece e material tecnológico onde precisa de performance. Nós fazemos isso hoje. Ninguém constrói uma parede inteira de titânio. Você usa tijolo e passa um reboco fino por cima. Os egípcios faziam o mesmo, só que o reboco deles era pedra estrutural de alta qualidade. Essa visão híbrida explica por que vemos marcas de ferramentas em alguns lugares e superfícies moldadas em outros. Explica por que a pedreira de Gizé existe e foi usada, mas não explica sozinha a precisão dos encaixes. É a união do braço forte com o cérebro químico. Então, por que isso não está nos livros? Por que seu professor de história não te contou isso? Ah, meu amigo, bem-vindo ao mundo da academia. A ciência avança, mas a academia funeral avança devagar. Para admitir isso, a gente teria que reescrever bibliotecas inteiras. Egiptólogos clássicos são historiadores, linguistas, arqueólogos. Eles não são químicos, eles não são engenheiros de materiais. Quando um químico chega e diz: "Ei, analisei essa pedra e a estrutura molecular dela é sintética", o egiptólogo ouve: "Você está chamando a gente de burro e dizendo que tudo o que estudamos por 100 anos está errado." O ego entra na frente da evidência. Eles preferem a narrativa romântica do sofrimento, do esforço sobre-humano, dos milhares de homens puxando corda sob o chicote do faraó. É uma história mais épica. Química é uma história técnica. Além disso, para provar isso de vez, de forma que calhe a boca de todo mundo, a gente precisaria de permissão para tirar pedaços grandes das pirâmides e moer em laboratório. O governo egípcio jamais vai deixar isso acontecer. As pirâmides são sagradas, são intocáveis e são a maior fonte de turismo deles. Qualquer coisa que ameace a mística ou que danifique o monumento é bloqueada. Mas as evidências estão lá. Estão nas pedras que caíram, estão nas amostras contrabandeadas ou coletadas séculos atrás que hoje estão em museus. A tal pedra de Irtsen, uma estela, uma placa de pedra com escritas, antiga, descreve um artesão que dizia conhecer o segredo de moldar a pedra que não pode ser quebrada e de criar pigmentos e materiais que fluem. Eles deixaram as pistas, eles escreveram sobre isso, mas a gente traduziu como metáfora religiosa em vez de manual técnico. Pensa no deus oleiro deles, Krum, que moldava os homens e o mundo no seu torno de oleiro. Talvez isso não fosse só mitologia sobre a criação da vida. Talvez fosse uma dica sobre a criação da própria civilização deles, o ato de moldar a terra, o barro, a pedra. Vamos olhar para o vaso de diorito. Você já viu um vaso de diorito egípcio? O diorito é uma das pedras mais duras do mundo. Só perde para o diamante e o topázio, praticamente. E os egípcios faziam vasos com pescoços longos, finos e bojudos, ocos por dentro. Como você escava o interior de um vaso bojudo através de um buraco fino no topo, numa pedra dura que quebra ferramentas de metal? Com uma broca? Impossível. Mas se a pedra fosse moldada, se fosse uma pasta colocada num torno, aí é brincadeira de criança. A evidência da tecnologia de materiais plásticos e moldáveis no Egito está em toda parte. Se você tirar os óculos de homem das cavernas que a gente costuma usar para olhar para o passado. A gente tem essa mania arrogante de achar que tecnologia significa eletrônica, chips, eletricidade. Se eles não tinham um iPhone, eram primitivos. Mas tecnologia é resolver problemas. E eles resolveram o problema da construção eterna melhor do que nós. O nosso concreto dura 100 anos e começa a rachar. O geopolímero deles está lá há 4.500 anos, firme e forte. E sabe o que é mais louco?
Se essa teoria estiver certa, ela democratiza a construção das pirâmides. Ela tira a ideia de que foi tudo feito na base da escravidão cruel e coloca a ideia de que foi feito com inteligência coletiva. Durante a cheia do Nilo, quando os fazendeiros não podiam plantar, eles iam trabalhar na obra, mas não para morrer puxando pedra, para trabalhar na fábrica, misturando, carregando, moldando. Era um projeto nacional de engenharia química, não um campo de extermínio. Isso faz sentido culturalmente. O Egito valorizava a Ma'at, a ordem, o equilíbrio, a harmonia. Construir algo perfeito, alinhado com as estrelas, usando a própria terra do Nilo transformada em pedra eterna, isso é a definição física da crença deles. Agora, imagina você andando por Gizé hoje. Você encosta a mão naquela pedra fria. Você não está tocando apenas num pedaço de geologia antiga. Você está tocando num produto manufaturado, uma invenção. Aquilo é uma cápsula do tempo de um conhecimento que nós perdemos e levamos milênios para redescobrir. Nós só voltamos a fazer geopolímeros de verdade nos anos 70 e 80, com cientistas franceses e russos. Os egípcios já tinham zerado esse jogo quando a Europa ainda vivia em cabanas de palha. Essa perspectiva muda a forma como a gente vê o passado humano. Nós não somos o auge da inteligência. Nós somos apenas diferentes. Eles tinham um domínio sobre a matéria, sobre a natureza, que era íntimo. Eles não lutavam contra a pedra, eles se tornavam a pedra. A pedra que flui. É poético, não é? E resolve o mistério. Elimina as rampas impossíveis, elimina o desperdício de material, explica a precisão, explica a durabilidade e, acima de tudo, dá aos egípcios o crédito que eles merecem, não como carregadores de peso, mas como os maiores cientistas da antiguidade. Da próxima vez que alguém te falar sobre alienígenas ou sobre como é impossível cortar granito com cobre, você sorri. Você olha para a pessoa e diz: eles não precisavam cortar, eles só precisavam cozinhar. A química é a verdadeira magia, e as pirâmides são o maior caldeirão alquímico que já existiu. Elas estão lá, gritando a verdade em silêncio, esperando a gente parar de inventar histórias de ficção científica e começar a estudar a ciência real que está presa naquelas moléculas. É claro, o mistério nunca morre totalmente. Ainda tem câmaras para abrir, vazios para explorar. Mas entender que eles podiam transformar pó em montanha nos aproxima muito mais da realidade daqueles homens e mulheres do que qualquer filme de Hollywood. Pensa nisso. A maior maravilha do mundo antigo pode ter sido essencialmente moldada em baldes. E isso, meu amigo, é muito mais impressionante do que qualquer nave espacial. É a prova do que o cérebro humano consegue fazer quando observa a natureza e aprende a copiá-la. Eles olharam para as rochas sedimentares e disseram: a natureza levou milhões de anos para fazer isso com pressão e tempo. Eu consigo fazer em 2 dias com a mistura certa. E fizeram. E está lá até hoje, rindo da nossa cara enquanto a gente debate se foi o ET ou o chicote. Foi a mente, foi a química, foi o Egito. Fica com essa. Olha para as coisas ao seu redor. O que parece sólido e imutável talvez tenha sido fluido um dia. A história não é feita de pedras duras, é feita de ideias que fluem. E as ideias dos egípcios fluíram e endureceram para a eternidade. Até a próxima, e continua questionando o óbvio, porque geralmente é no óbvio que o segredo se esconde.